Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião de oração, mais um tempo de estudo da palavra do Senhor. Dentro de um minutinho, nós já vamos fazer aqui uma oração inicial, rogando as bênçãos do Senhor para esse tempo. Então nós temos aqui um tempo para que os irmãos possam ir entrando aí, não é? E participando conosco aqui desta reunião de oração. É mais uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês de setembro. Então, muito bem, irmã Idália, seja bem-vinda, irmã Darlene, Deus abençoe. Né? Já aproveito aqui também, né, para lembrar aqui, hoje é o dia das secretárias, né? Então, irmã Darlene, irmã Noemi, irmã Roseli, secretárias da EBD, irmã Hilda e irmã Consolação, né, e também irmã Noemi, secretárias da igreja. Que Deus esteja abençoando a vida das irmãs grandemente e de todas as secretárias, né, aquelas que trabalham fora, que têm os seus compromissos e suas responsabilidades aí, que não são poucas, são muitas, não é? Olha aí. Então, que Deus abençoe a todas as secretárias e também abençoe a cada irmão que está conosco aqui. O privilégio é nosso, irmão Dair Rigo, né, de recebê-lo conosco aqui a cada semana. Né, que Deus esteja abençoando a vida do irmão, família. Irmão Manuel Braga também está por aqui, né, e outros irmãos que eu não consegui aqui acompanhar, né. Por uns segundos aqui, pelo menos uns 8 segundos, eu achei que eu ia estar sozinho. Aí, de repente, todo mundo começou a entrar, né, seguidamente, né, irmã Mércia? Então, que Deus abençoe a todos e vamos orar, né, pedindo que Deus nos abençoe neste momento de oração, nesse momento aqui que estamos juntos aqui, apresentando a nossa gratidão, o nosso louvor ao nosso soberano Deus e também um tempo para meditarmos na palavra do nosso poderoso Deus. Oremos. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti. Louvamos a Ti, Senhor, porque podemos perceber a ação do Teu Espírito através de nossas vidas, através da vida dos nossos irmãos, irmãos da igreja local, à medida que nós vamos avançando aos meses aqui de pandemia, e mantendo aí uma certa distância ainda, Senhor, mas nós podemos ainda sentir que estamos unidos no Teu Espírito, sentir que temos o privilégio de, apesar de distância, estarmos perto uns dos outros, orando e, é claro, agradecendo a Ti, Senhor, pelas grandes bênçãos recebidas de Tuas mãos. Então nós queremos louvar, agradecer pela salvação, agradecer pela saúde, pelo trabalho e agradecer porque até mesmo quando podemos olhar para um irmão que está talvez desempregado ou com uma dificuldade no seu trabalho autônomo de alcançar a clientela, o Senhor tem sido fiel à Tua palavra. Não deixa o justo mendigar o pão. Então nós queremos rogar também, ó Pai, que mais uma vez venha nos fortalecer na força do Teu Espírito e nos dar entendimento para compreendermos a Tua palavra. Oramos também por cada culto realizado nesta noite, aqueles cultos que estão em andamento ou finalizando, aqueles que vão iniciar. Sabemos que são irmãos nossos também, que estão espalhados pelos 4 cantos da terra e também com esse propósito de adorá-lo, de honrá-lo, de exaltá-lo, o Teu santo nome. Então nos dê sabedoria para compreendermos a verdade da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Irmão José Luiz também chegando aqui. Boa noite. Então nós vamos aqui compartilhar alguns pedidos de oração e nós vamos aqui já estar orando. Alguns pedidos que chegaram hoje pelo grupo de liderança, né? São pedidos aqui de oração. Né? Então nós vamos lembrar aqui em oração o Pedrinho, filho da irmã Suzana, né? Desde segunda, na verdade domingo à noite, começou a ter febre, foi ao hospital na segunda, voltou,
né? Hoje foi diagnosticado aí com uma infecção. Então ele está aí tomando medicações, né? Então vamos orar aí, né? Que Deus esteja abençoando, amparando, ajudando ele aí, de maneira que ele venha a ter aí uma plena recuperação. Também o irmão Estevão pede oração pela família, né, de um militar que foi assassinado ontem, né? O enterro será amanhã, é o PM André, né? Então vamos lembrar em nossas orações os familiares, que Deus dê o seu conforto a eles. Também vamos lembrar em oração ainda o vizinho da irmã Cícera, ela pede oração, né? Uma situação aqui que envolve saúde, e vamos orar também, né? Já lembrar aqui pastor Ercílio, a saúde dele, pastor Vanderlei também, sua saúde, e também ele deve fazer uma viagem agora, final de semana, vai a Pedro de Toledo, tem compromissos também por lá, e vamos continuar orando, né? Que Deus continue aí amparando, dirigindo aí ao longo desse tratamento que ele está fazendo. Lembrar também o missionário Eurípides, né? Que Deus esteja aí amparando a todos os enfermos. Não vamos esquecer também o pedido daquela vizinha da igreja, Maria da Guia, que pede oração pela sobrinha Joyce, né? Tratamento aí de câncer. Vamos lembrar em nossas orações, né? Então vamos colocar esses pedidos aqui que envolvem situações de saúde. Também eu aproveito aqui para lembrar o nosso irmão Cláudio Rodrigo. Já faz um tempinho que nós pedimos oração, teve um acidente de moto, depois pegou uma infecção hospitalar, né? E Deus foi abençoando, e visitando ele ontem, ele já consegue andar sem o andador, né? Ele teve aí uma fratura aqui na parte da bacia, teve que colocar ali pinos, uma cirurgia delicada, teve hemorragia interna, né? E ele, a esposa, têm a plena consciência que Deus realmente colocou a mão poderosa e deu aí mais um dia, né, para comemorar, né? Nasceu de novo aí mediante um acidente ali na rodovia Raposo Tavares. Vamos lembrar em nossa oração a ele e lembrar o pai dele, o seu Cláudio, né? Sempre recebeu muito bem, né? E não foi diferente desta vez. Lembrar aí pela conversão dele, o senhor Cláudio, e lembrar também a mãe da Ana, que é a sogra do Rodrigo, a Andra, que também é uma situação de saúde, né? Então nós vamos orar e também já aproveitar também que o irmão Estevão está lembrando aqui, o Maurício. Quarta passada o irmão Estevão pediu oração pelo Maurício, né, que está afastado e estava com desejo de voltar, é um vizinho do irmão Estevão, e o Maurício esteve conosco no domingo à noite no culto, né? Pudemos aí falar com ele, ainda que rapidamente. Então vamos lembrar em nossas orações. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Pai, porque sabemos que Tu nos ouve. Sabemos que neste momento podemos colocar diante do Senhor as nossas petições, porque cremos, como diz a Tua palavra, que através do precioso sangue de Jesus temos livre acesso ao Teu trono de graça. Então nós queremos, Senhor, neste momento, lembrar em oração mais uma vez o vizinho da irmã Cícera, a saúde, o tratamento dele. Coloque a Tua mão, ó Pai, dirigindo as mãos dos médicos, e que também, principalmente, ele possa enxergar o Teu grandioso amor para com ele. Oramos também, Senhor, pelas demais pessoas enfermas, amigos, irmãos, e queremos colocar aqui o pedido da vizinha ali da igreja, pela sua sobrinha. Pai, queremos colocar de maneira especial o nome da Joyce. Sabemos, ó Pai, que aqui está uma família, assim como a Maria da Guia, desejosa já há um bom tempo de ir até a igreja, e fez isso em um domingo pela manhã, mesmo no meio desta pandemia, e apresentou este pedido. Pai, trabalhe da maneira que Tu sabe, Pai, qual é a melhor, para que possamos ver e também, com sabedoria, aproveitar esta oportunidade para levar o Teu Evangelho a esses lares.
Oro também, Senhor, neste momento, pela saúde, ó Pai, do pastor Hercílio. Continue, Pai, abençoando o pastor em seu tratamento médico. Pastor Vanderlei também, Senhor, o abençoe também na viagem, final de semana para os compromissos. Pastor Eurípides e, Senhor, queremos lembrar a mãe da irmã Ana, que está em tratamento também de saúde. Queremos orar, ó Deus, pela vida do Rodrigo, nosso irmão, que ele continue, ó Pai, progredindo nessa recuperação. Nós louvamos a Ti, ó Pai, pelo cuidado e pelo milagre que o Senhor já operaste ali. E oramos também pelo pai dele, pelo seu Cláudio, pela conversão, que ele venha realmente abrir o coração para a verdade do Evangelho. Oramos também, Senhor, pelo Maurício, que já chegou até a igreja no último domingo, e queremos orar, Pai, para que ele realmente volte para o Teu caminho. Que ele volte, Senhor, a caminhar ao seu lado, em plena obediência à verdade da Tua palavra. E queremos orar, ó Pai, de maneira especial, por todos quantos estão já participando aqui desta live neste momento. O Senhor conhece a vida de cada irmão, irmã, visitante, membro, congregado e também as suas necessidades. Coloco a vida de cada um, ó Senhor, e também de suas famílias. Que o Senhor esteja aí agindo poderosamente sobre estas vidas, seja diante daqueles que estão desempregados, abrindo uma porta de trabalho, aqueles que estão trabalhando, os profissionais autônomos. Dê sabedoria, Senhor, para conquistarem, Senhor, mais clientes e ganhar o pão de cada dia. Oramos também, Senhor, pela obra missionária. Levante mais obreiros, Senhor, para a Tua seara. Oro, Senhor, pelos missionários. Dê sabedoria a cada um para exercer com sabedoria este ministério tão importante na época em que nós estamos vivendo. Eu oro também, Senhor, pelas igrejas, Senhor, que estão se mantendo firmes na Tua palavra. Dê sabedoria, dê o recurso necessário também, Senhor, financeiro, para fazer as adequações necessárias nesse tempo de pandemia. E oramos, Senhor, pelos seminaristas, pelos professores e aqueles que dirigem os seminários, que este momento de pandemia não seja um momento para esfriar a fé, mas sim para trabalhar mais ativamente na Tua seara. Lembro também em oração a vida do Pedrinho. Abençoe ele na recuperação, mediante o tratamento já iniciado, que possa realmente combater esta infecção e que logo tenhamos aí respostas positivas, Pai, a respeito disto. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu olhar aqui um pouquinho, né, nos pedidos aqui, se entrou mais algum pedido que porventura eu não tenha lido. A Raquel, olha aí a Raquel por aqui. Ela pede oração pelo amigo do sobrinho. O nome é Christian Lafayette. Sim, vamos orar pelo Christian Lafayette. Deus sabe qual é o motivo e qual é a necessidade. O bom é que, mesmo que eu não consiga acompanhar todos os pedidos aqui, eu sei que o irmão Estevão está bem atento aí, né? Então, amém por isso. E depois, posteriormente, a gente pode olhar e estar anotando. Sim, a irmã Roseli continua pedindo oração pelo irmão Washington, a enfermidade. Então, Washington, irmão da irmã Roseli. Vejamos se há mais algum pedido aqui que passou e eu não cheguei a ler. Creio que é só esses pedidos que entraram aqui nesta parte final. Eu vou orar antes da nossa meditação na palavra por esses pedidos e também vamos orar pelos profissionais da área da saúde. Lembrar em oração também as autoridades,
lembrando que é mais um ano de eleições para prefeitura, governo, que Deus nos dê sabedoria, né? Vamos lembrar em oração também estas questões aqui que são importantes e também lembrar a nossa igreja, lembrar a membresia, os congregados da nossa igreja, visitantes, lembrar também que para nós também será mais um ano de eleição em nossa igreja. E eu devo lembrar, no domingo passado, eu até acabei esquecendo de fazer este aviso, né? Mas nós temos disponível já as fichas para eleição a respeito dos cargos para o ano 2021. Então, nós temos as fichas, aqueles que não podem ir até a igreja para pegar a ficha, basta comunicar com os membros do conselho e nós entregaremos estas fichas, onde tem toda a orientação e requisitos básicos aí para poder participar desses cargos com referência à igreja local, tá bom? Então, se você não pegou a sua ficha ou precisa, né, estou lembrando, você que está cadastrado no WhatsApp da igreja, ali você também já recebeu uma foto, né, dessa ficha, né? Então nós já começamos a distribuir, tá bom? E eu quero lembrá-los também algo importante, né? Lembrá-los que teremos também uma prévia no departamento masculino, feminino, né? Para os cargos também, para a liderança. Então essa prévia acontece no departamento. Então o primeiro domingo de dezembro vai acontecer a prévia, para que possa haver nomes para concorrer, para não acontecer como nas últimas vezes, chegar na última hora a eleição e aí ninguém quer, né? Então há um tempo preparativo para isso. Então, primeiro domingo de dezembro, a prévia. Segundo domingo, vai acontecer a eleição de fato, tá bom? Mas, qualquer dúvida, estamos por aqui para orientá-los a respeito disso, tá bom? Então, nós vamos orar neste momento, lembrando aqui esses pedidos que nós acabamos de compartilhar, rogando a graça do poderoso Deus sobre cada uma das vidas, amém? Oremos, queridos irmãos, e vamos orar também pela palavra. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui que a luz, ver se eu consigo deixar melhorar aqui também essa parte da iluminação. Como diz, tudo ao vivo, irmãos. Muito bem, acho que deu uma melhorada. Deu e piorou, né? Bom, mas nós vamos orar e eu vou, diante da programação, tentando aqui ajeitar, tá bom? Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos louvar o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos irmãos aqui unidos, Senhor, com esta mesma fé. Como é bom, ó Pai, sentir a tua presença em nosso meio, nos amparando, sustentando e guiando também os nossos passos. Queremos colocar diante do Senhor esse pedido da irmã Raquel em favor do Christian Lafayette. Não precisamos saber do que se trata, mas sabemos que o Senhor soberano sabe qual é a necessidade. Então nós colocamos, Pai, esta vida diante do Senhor, rogando, Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre esta vida. E oramos também pelo irmão da irmã Roseli, Washington, esse problema de saúde. Venha amparar a vida dele, que ele venha perceber também, ó Pai, o teu cuidado, o teu amor para com ele. Eu oro, Senhor, pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa, seguranças. Oramos também, Senhor, pelas forças policiais, pela PM, GCM, bombeiros. Oramos também pelas autoridades do nosso país, pelos governantes, presidentes, lembrando as eleições que teremos, ó Pai, para governo, para município este ano. Dê sabedoria ao teu povo para votar, Senhor, de maneira correta. Oramos também pela igreja local. É o ano também de eleições também. Nos capacite e que o teu povo esteja, Pai, se apresentando voluntariamente e
com grande disposição para servi-lo, ó Pai, com amor. Oramos, ó Pai, pelos demais pedidos que porventura estão aí entrando ao longo deste culto aqui. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já está agindo em favor daqueles que confiam no Teu nome. Eu oro agora pedindo sabedoria a Ti, Senhor, para a palavra que vamos meditar mais uma vez, que venha para nos confortar, nos orientar e nos colocar no rumo certo, ou seja, na direção do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a fazer através dos dons e das habilidades que tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Chegamos aqui a mais um momento de estudo bíblico. E a hora do estudo bíblico é a hora que nós temos aqui de ler a palavra de Deus e rogar a graça ao nosso soberano Deus para meditarmos nestas verdades que são os seus ensinos preciosos. Então, eu vos convido, se ainda não fez isso, a abrir em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler, a princípio, versículos 7, 13 e 14, tá bom? Ainda que, de acordo com o título e também de acordo com o que nós colocamos aí na apresentação de hoje, nós estamos aqui para meditar aqui sobre o exemplo de Paulo. E esta base está nos versículos 3 a 14 de Filipenses 3. Mas agora eu vou ler apenas os versículos 7, 13 e 14, tá bom? Filipenses, capítulo 3, versos 7, 13 e 14. Leiamos. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus venha nos abençoar na meditação da sua palavra. Já oramos, né? Já rogamos a sabedoria do alto e certamente o Senhor vai nos guiar na meditação da sua palavra. Exemplos de Paulo. Muito bem. Eu acabei de pegar aqui a xícara aqui, meus irmãos, e lembrei de um motivo de oração também. É uma xícara aqui do Congresso Batista Bíblico, do último congresso, e esse ano, do penúltimo, aliás, o último ano foi um congresso online. Não foi possível, né, o presencial, em razão da pandemia. E também todo congresso, que acontece a cada 2 anos, acontece as eleições. Então, em razão da pandemia, a eleição vai ser virtual, né? Então, inclusive, hoje é o último dia para cadastrar o representante para votação, né, de cada igreja, e há aí um prazo até a quinzena do próximo mês para a indicação de pessoas, alguns membros para cargos, né, na Comunhão Batista Bíblica Nacional. Então, ore também nesse sentido, que Deus venha abençoar a nova diretoria que será eleita, né? Então, orem nesse sentido. Muito bem, o exemplo de Paulo. Nós podemos parar e pensar por alguns instantes e nós vamos certamente lembrar de coisas positivas na vida do apóstolo Paulo. E diante das cartas que ele deixou escritas, e cartas inspiradas pelo Espírito Santo, nós temos ensinos maravilhosos e preciosos. E verdade é que, lendo o livro de Atos, nós começamos a ver a situação de Paulo antes da conversão e após a conversão. É interessante que Atos, e nós estamos pregando em Atos na igreja, nós percebemos que no início há uma grande ênfase em Pedro, não é? O líder no meio dos apóstolos, o líder da igreja, mas tão logo o apóstolo Paulo
converte, nós começamos a ver depois no livro de Atos uma grande ênfase no ministério do apóstolo Paulo. Então, é uma realidade. Se há alguém que poderia gloriar-se naquilo que havia feito e realizado, era o apóstolo Paulo. Mas ele sabia bem que não deveria fazer isto. E muito menos nós devemos fazer isto. Nós devemos aprender aquele ensino básico que o Senhor Jesus nos traz quando ele nos afirma que convém que ele cresça e que eu diminua. No domingo, eu preguei em Atos, e pregando em Atos, nós nos deparamos lá com um versículo, pelo menos para mim, maravilhoso, lá no capítulo 6, no versículo 15. É um capítulo onde dito que Estevão é um dos escolhidos para ser um dos diáconos. Diz também nesse capítulo que ele realizou muitos milagres e prodígios, e os homens, os líderes religiosos, tentaram acusá-lo. Não encontraram absolutamente nada para acusá-lo. O que esses homens religiosos fazem? Subornam, cometem um suborno para que mentissem, acusando a Estevão. E há lá no versículo de número 15, que nós meditamos também na semana no domingo, está dito, né, que todos que estavam no conselho à volta olharam para Estevão e viram o rosto dele como o rosto de anjo. E no domingo eu citei também a passagem lá de Êxodo, capítulo 32, se não me engano, que fala de Moisés. Quando Moisés desce, estava em comunhão com o Senhor, recebendo ali as tábuas da lei, e ele desce do monte. Na verdade é Êxodo 34, versículo 29. Uma coisa que eu não destaquei no domingo, e ontem estava falando com alguns irmãos, é que lá em Êxodo 32, versículo 19, o rosto de Moisés resplandecia, mas diz o versículo que todos que estavam com Moisés viram isto, né, quando ele desceu do monte. Porém, Moisés, ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. E lendo aquele versículo de Êxodo, eu fiquei pensando, né? É bem provável também que Estevão, ali naquele conselho, os homens, para o acusar falsamente, olharam para ele e viram o rosto dele resplandecendo. Provável que ele não sabia que o rosto dele resplandecia. Mas nós vimos no domingo que isto significa o quê? Significa, na verdade, é uma descrição de um homem que andou com Deus, que andou perto de Deus, e logo a glória de Cristo brilhou através dele. E nós também, no tempo presente, precisamos viver desta maneira. E Paulo viveu desta maneira também. E Paulo, ele faz questão aqui de destacar aquilo que ele era a nível de religião, a nível de espiritualidade, mas de maneira alguma ele se apoia nisso para se gloriar, né? E aí nós podemos ver aqui o que está escrito aqui, nesses versículos aqui, a partir do versículo 3, nós vemos algumas palavras que Paulo traz. Olha o que diz o versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. É o que eu acabei de mencionar. Paulo está dizendo, se alguém acredita que pode confiar na carne, essas obras da carne, ainda mais eu. E ele estava dirigindo essas palavras para os religiosos judaicos, porque ele também poderia se gloriar nisso tudo. E ele faz questão aqui de trazer uma lista a respeito do que ele poderia se gloriar. Ele diz, circuncidado ao 8º dia. São coisas que aqueles homens estavam se gloriando. Mas ele diz, eu também. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, conforme o que está escrito na lei. Também diz, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim.
Então, era uma das tribos que havia ali um destaque. Então ele diz: olha, eu faço parte não apenas de Israel, não apenas de uma das 12 tribos, mas da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. E ele diz mais: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, lendo no livro de Atos, nós sabemos que ele era de fato um líder e as pessoas perseguiam os cristãos, matavam, traziam as roupas, as vestes e depositavam aos pés do apóstolo Paulo. Então ele diz que ele, segundo o zelo, ele era um perseguidor da igreja e segundo a lei ele era irrepreensível. Mas o que ele nos ensina aqui no versículo de número 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. É muito interessante olhar para a vida de Paulo antes da conversão, a vida de Saulo, não é? E ver aquele homem trabalhador diante daquilo que ele cria ser o correto. Mas quando ele descobre que o caminho da salvação estava na fé em Cristo Jesus e no sacrifício que Jesus operou na cruz do Calvário, ele faz exatamente o que é descrito no versículo 7. O que para ele era ganho, ele reputou perda por Cristo. E aí eu quero dizer, em primeiro lugar, o mais importante, aqueles que ainda não depositaram sua fé em Jesus exclusivamente estão completamente perdidos. Não adianta ser uma pessoa religiosa, não adianta já ter pertencido a uma igreja, a uma religião, se nunca você confiou em Jesus como seu caminho, verdade e vida. Se você serviu em uma igreja, você pode ter sido até membro, mas você nunca chegou a um ponto de dizer: Senhor Jesus, eu sou um pecador e eu creio que somente o Senhor pode me salvar e que somente o seu sangue pode me purificar de todo pecado. Então você está completamente perdido. E se você crê que a sua salvação estava apenas firmada no Senhor no período em que você estava ligado a uma igreja, então isso é uma prova evidente que você não entendeu o que é o plano de salvação do soberano Deus. Este plano de salvação está exclusivamente em Cristo Jesus. É como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de fato, o único caminho de salvação está em Cristo Jesus. Então, se você ainda não creu, creia em Jesus. Diga a Ele que você é um pecador. Diga a Ele que você crê que o sangue de Jesus pode purificá-lo de todo pecado e o convide para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse ponto, faça o que Paulo diz aqui. Considere de fato tudo aquilo que você achava que era o mais importante para ter essa salvação como perda. E é o que aconteceu com Paulo. Ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora, em primeiro lugar, esse é o ponto de partida. É através desta situação que o homem pode se tornar filho de Deus, pode nascer de novo. Mas, entretanto, é triste, não é verdade? Olhar para a igreja de Deus e encontrarmos muitas pessoas que precisam aprender de novo esse caminho aqui de considerar perda por Cristo. Será que você não está valorizando demais aquilo que você faz? Valorizando o seu eu, o seu plano, a sua vontade, no lugar de considerar tudo isso perda por Cristo? Nós perdemos quando nós não compreendemos esta verdade. Nós precisamos realmente entender que não somos nada. É como diz a palavra de Deus, as nossas justiça própria não passam de trapo de imundície. Então nós precisamos nos colocar na presença do Senhor.
Então você, como verdadeiro cristão, faça isso, aproxime-se do Senhor. Lembra que eu falei aqui no início, o exemplo de Moisés, recebendo a lei, as tábuas, ele desce, o seu rosto resplandecia diante dos outros, mas Moisés não sabia. E quando nós vivemos esta verdade de considerar tudo perda, tudo aquilo que nós tínhamos por precioso e considerarmos perda por Cristo, significa que nós não estamos preocupados e não estamos olhando para nós. E algo que me ensina naquele ponto é exatamente este, né? O rosto de Moisés resplandecendo. Estevão, em Atos 6, o rosto como de anjo, ou seja, um rosto, na verdade, refletindo para as pessoas à sua volta de que esta pessoa esteve na presença do Senhor. E agora, a glória de Cristo brilhando através dele. Meus irmãos, é um tempo maravilhoso. Sim, é um tempo de medos, de incertezas, não é? A pandemia, incertezas até para aqueles que são médicos, aqueles que precisam tratar dos enfermos, mas é um tempo maravilhoso para nós darmos um testemunho de Cristo, para nós levarmos a palavra de esperança, de salvação para os perdidos, uma palavra de conforto e amparo para aqueles que estão abatidos e um tempo maravilhoso para nós trabalharmos para o Senhor. Então, trabalhe. Hoje é o tempo de nós trabalharmos para o Senhor. Há muito a ser feito, né? Eu tenho vivido dias aí que, de vez em quando, há dia que eu paro para pensar, olho para trás e digo, meu Deus, não deu para fazer tudo, né? Alguma coisa ficou para trás. Antes mesmo do culto eu já estava pensando, poxa, eu esqueci de falar com fulano, com ciclano, e agora não dá tempo, é só depois, né? Então, é um tempo de trabalho. Então, que modelo temos que seguir? O modelo de Paulo, amém? Este é um dos exemplos que nós podemos e devemos seguir. E talvez o que falte nesse momento da vida é considerar, sabe, aquelas coisas que você considerava como um ganho? Paulo colocou exemplo, a religiosidade dele, ser circuncidado, pertencer à tribo, né? Olha só, né? É a mesma coisa que de repente eu chegar e querer me gloriar. Bom, eu sou pastor e eu sou primo de um pastor, sou sobrinho de outro pastor e assim por diante. Não, nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus. É como Paulo diz mais adiante, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Jesus. Então nós precisamos seguir este exemplo de Paulo. Será que hoje o Senhor está te chamando para considerar perda aquilo que você tinha por mais precioso? Quantas vezes nós mencionamos aquele exemplo, não é? Não é apenas as coisas religiosas, mas às vezes até mesmo a família, o divertimento, as coisas que você faz, o trabalho, são coisas que você está considerando como ganho. Ou seja, estão ocupando tanto tempo da tua vida que você não tem tempo para Deus. Você lê tanto, estuda tanto e nunca tem tempo para Deus, para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Você faz tantas coisas no trabalho, mas você não tem tempo para trabalhar para o Senhor. Então, é um tempo de você avaliar a sua vida e de repente dizer, não, realmente eu preciso considerar todas essas coisas perda, né? E é isso que Paulo chegou à conclusão. Ele reputou o perda por Cristo. E aí eu quero dizer, uma das grandes dificuldades para as pessoas considerarem os seus hobbies, as suas coisas consideradas importantes e deixar de lado, um dos grandes problemas é porque algumas vezes a pessoa começa a exercitar até isso e dizer, eu preciso ter mais tempo de leitura, eu preciso ter mais tempo trabalhando na obra do Senhor, na igreja, fazendo algo. Mas, na verdade, a pessoa, esse cristão, não está mirando no propósito de glorificar a Cristo. Ele está pensando em fazer como se fosse uma obrigação. Está pensando em fazer porque ele diz, não, eu preciso. O que vão falar de mim? O que as pessoas da igreja vão falar?
O que os membros, o que a liderança vai falar se eu não fizer nada? E aí o trabalho se torna enfadonho, cansativo. Mas quando você faz por Cristo, tudo se torna maravilhoso. E eu digo mais, o trabalho é feito com excelência. E Paulo, ele diz no versículo 8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Será que você também tem esta visão? Paulo, ele tinha esta visão que valia a pena. Veja bem, antes da conversão, ele considerava toda a sua religiosidade como sendo algo mais importante na vida dele. Mas quando ele se encontra com Jesus e ele realmente compreende essa realidade, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ele considera todas as coisas como refúgio, como perda. E ele deixa essas coisas de lado porque ele sabia que em troca ele estava buscando o quê? Não era apenas o conhecimento de Cristo. Olha a palavra aqui, a excelência do conhecimento de Cristo. E quantos cristãos perderam o foco disto? Você sabia que é excelente conhecer a Cristo? Você sabia que você não conhece tudo que você poderia conhecer a respeito desse Cristo que é Senhor e Salvador, que é Deus? Você sabia que há muitas coisas que você tem a aprender na palavra do Senhor? Nós vimos a semana passada, Paulo falou que ele não cansava de dizer as mesmas coisas, de escrever as mesmas coisas. Então não considere como aquele que já passou do estágio, né, do discipulado, da classe de batismo, fez seminário. Volte-se para a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades da igreja, escola dominical. Aproveite as oportunidades dos departamentos, da igreja, para aprender mais da palavra de Deus. E quem sabe, até nesse tempo de pandemia, de estar estudando mais, né, através de algumas oportunidades boas que estão surgindo no ensino online. Mas é o que Paulo diz, ele considerou todas essas coisas perdas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E o que ele diz? E as considero escória para que possa ganhar a Cristo. Ele considerava todas essas coisas como escória. O que quer dizer esta palavra? Essa palavra escória quer dizer refúgio, lixo. Não é interessante? Antes da conversão, tudo aquilo era algo mais importante, tão importante para Paulo, que até mesmo a morte de uma outra pessoa, ou seja, a perda de uma vida, para ele era lucro. Mas agora, todas aquelas coisas são consideradas para ele como lixo, como escória, como refúgio. Versículo 9 diz: e sendo achado nele, não tenho da minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E aí o versículo 10 nos diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de sua aflição, de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui Paulo está, na verdade, dizendo, tornando-me semelhante a ele, tornando-me semelhante a Cristo na sua morte. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos recordando o sacrifício de Cristo no nosso lugar. E o ato de participar da ceia, para nós, é uma realidade que nós já obedecemos o mandamento do Senhor. Né? E a primeira ordenança, que é o batismo. E o batismo por imersão, no qual nós nos identificamos com Cristo, através da morte, sepultamento e ressurreição. Então isso é uma identificação com Cristo. Né? E nós compreendemos bem esta verdade. E Paulo, ele queria exatamente isso. Paulo, ele diz nesse versículo 10 que ele queria a excelência do conhecimento de Cristo. Ele queria viver esse poder da ressurreição,
e a comunicação também com Ele, ou seja, essa intimidade com o Senhor, essa identificação com Cristo Jesus. E o versículo de número 11 diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aqui nós temos mais um alerta, né? Mais uma repetição. Paulo está dizendo aqui no versículo que ele foi alcançado para algo. Eu e você também, que já nasceu de novo, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, da mesma maneira fomos alcançados para algo. E esse algo é glorificar a Cristo. Esse algo é pregar o Evangelho e fazer discípulos em todo o tempo da nossa vida. Então Paulo ele tinha esta consciência que ele tinha algo a fazer. Então, diante desta realidade, ele procurava se aproximar do Senhor. Ele procurava fazer um autoexame da vida dele para observar se havia alguma coisa que o estava distanciando do Senhor. E aí, finalmente, nós chegamos a esses versículos 14, não é? 13 e 14, que diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você se esquece das coisas que para trás ficam? O que significa esquecer das coisas que para trás ficam? Sabe o que significa isso? Esquecer os pecados. Há pessoas que ficam presas aos pecados cometidos. Não conseguem sentir o perdão do Senhor. E essas pessoas ficam paralisadas, sem ânimo, sem alegria para fazer absolutamente nada. Mas Paulo ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E imagine só, que seria de Paulo ficar agora focando nos seus atos pecaminosos antes da conversão. Como nós mencionamos aqui, que envolvia até mesmo a situação de tirar a vida do próximo. Mas o esquecer das coisas que para trás ficam também envolve algumas vezes na nossa vida esquecer de algumas coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Por quê? Algumas coisas boas, se eu ficar presa a elas, olhando apenas para essas coisas boas podem me fazer descansar apenas naquilo que já foi feito. E ficar pensando como foi melhor aquele tempo, aquela oportunidade que eu realizei isso, isso e isso. Eclesiastes diz, nunca digas que o tempo, né, os dias passados foram melhores do que este. Porque, na verdade, quando nós paramos para olhar este aspecto, o passado já aconteceu. Não podemos mudar ele, né? O futuro, não sabemos o que será, e se estaremos lá, né? Mas o presente é o que está trabalhando para esse futuro. Então, nós temos que ter esse foco aqui. Então, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, o que ele faz? Concluindo, versículo de número 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prosseguia para o alvo. E eu quero concluir aqui dizendo para os irmãos exatamente isso. É tempo de prosseguir para o alvo. Sempre é tempo de prosseguir para o alvo. O tempo presente é o momento de nós seguirmos para o alvo. E quando nós temos esse objetivo do alvo, a glória de Cristo, nós vamos realizar o propósito dele através das nossas vidas no tempo presente. Nós não iremos desanimar, não vamos nos deixar abater pelas circunstâncias da vida. Sabendo que o que estamos fazendo para o Senhor. E desta maneira faremos sempre da melhor maneira possível. Amém? Então, que
de maneira especial, esses versículos 7, 13 e 14 possa dirigir a sua vida nesse tempo presente, nesses dias, e olhando para o exemplo de Paulo. E que venhamos a ser um exemplo positivo para outras pessoas que estão olhando para nós ou que talvez olharão para cada um de nós. Que Cristo seja exaltado através de nossas vidas e que você olhe para o alvo e se esqueça das coisas que para trás ficam. Amém? Prossiga para o alvo, esqueça das coisas que para trás ficam e que busquemos sempre a excelência do conhecimento de Cristo. Amém? Então, esta tem sido a minha oração por você, meu irmão, minha irmã, irmãos que estão aí participando desta live, irmãos que têm acompanhado os estudos. Fiquem firmes, trabalhem para o Senhor e certamente Deus nos dará a criatividade para trabalharmos para Ele no tempo presente. Amém? Antes da palavra de oração final, eu queria aqui lembrar que no próximo domingo nós teremos mais um culto presencial. Na verdade, de manhã, nós temos a escola dominical às 10 da manhã e teremos também, na verdade, ainda às 10 da manhã nesse domingo, e nós deveremos fazer uma alteração de horário no outro domingo posterior, voltando aí para o horário mais cedo, tá bom? Para que tenham mais tempo ao término, de chegar em casa, para não ficar aquela correria relacionada aí aos preparativos do almoço, Mas neste domingo ainda teremos EBD às 10 horas da manhã e EBD presencial. Tem um lugar para você na igreja para estudar conosco. Então os alunos que foram nesse domingo ganharam até um esboço da aula, tá bom? E nós falamos sobre o profeta Oséias e no próximo domingo vamos falar aí sobre Miqueias. Na verdade envolve Miqueias e Isaías, esses dois profetas aí desse período do livro de Reis que nós estamos estudando. Foram 3 profetas contemporâneos. Então vamos nos fazer presentes. Se Deus está te dando saúde, se pode estar conosco, vá até lá e nós vamos recebê-lo com toda a segurança, tá bom? Temos o termômetro, temos álcool gel, distanciamento e temos 91 lugares para recebê-lo lá na igreja. Também, no domingo à noite, às 18 horas e 30 minutos, nós teremos mais um culto. Foi uma bênção o último culto. Tem sido uma bênção para aqueles que estão se achegando, visitante. Maurício está até por aqui na live. Que bênção tê-lo lá conosco. Vamos ficar felizes de vê-lo novamente lá. E no próximo domingo, lembrando que teremos aí uma comemoração. Vamos celebrar os 42 anos do Coro Ebenezer, o coral da igreja. É claro que o coral não vai poder cantar presencialmente, devido a esta situação da pandemia. Nós teremos aí um vídeo que será aí transmitido, claro que para quem estiver no templo e também online. Então é uma recordação desses anos de ministério do coral e oramos para que continue sendo uma bênção. E se você pode estar conosco, esteja lá. Lembrando mais uma vez, estamos seguindo os protocolos e até hoje ninguém foi barrado na igreja, ninguém impedido, mas lembramos que é importante você estar com saúde, tá bom? Sem febre, sem resfriados, sem gripe, sem problemas respiratórios, problemas cardíacos, Tudo isso para que não venha a ter nenhum problema nesse âmbito, tá bom? Então, eu queria deixar esses avisos, que são avisos importantes, e no mais participem das atividades que vão surgindo ao longo da semana. As irmãs estão com reunião aí de oração, uma semana de oração, então participem lá, irmãs, e fiquem firmes, apresentando aí os pedidos, e o nosso poderoso Deus há de abençoar a cada um. Amém? E no mais,
os compromissos com a igreja, da membresia, dízimo, oferta, pode depositar na conta, fazer transferência, comunique o irmão Wagner, nosso tesoureiro, e ele vai poder direcionar os valores de maneira adequada. Se você depositar lá, um exemplo, R$100, ele não vai adivinhar que você colocou 50 para missões e 50 para dízimo. Então é necessário comunicar posteriormente para que ele possa destinar esses valores. Continue orando, estamos aí indo para uma reta final da melhoria da transmissão, já temos ali a CPU, falta apenas as câmeras. Se tudo der certo, amanhã estaremos aí conversando com alguém, pegando essa orientação final, e aí finalmente vamos conseguir transmitir em breve para as duas plataformas, YouTube e também Facebook. Então, continue lá, se inscreva, se não inscreveu no canal de YouTube, curta a página do Facebook, compartilhe com seus amigos, e isto vai ser uma grande bênção para todos nós. Amém? Creio que são esses os avisos. Uma coisa, a qualquer momento nós voltaremos com a ceia. Estamos apenas organizando um tempo ideal, porque com esta situação da pandemia, estamos buscando um meio melhor para ser distribuído com mais segurança. Estamos perto disso, tá bom? Então, em breve nós voltaremos, né, com a celebração, né? Quem sabe numa hora surpresa, né? Está bem perto disto acontecer. Amém? Então, são esses os avisos, e eu quero agora, neste momento aqui, orar mais uma vez, encerrando este momento de estudo bíblico, de oração, lembrando o desafio do Senhor através da palavra, de seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo, de deixarmos, né? E que quando nós fazemos uma autoavaliação, nós percebemos que nós colocamos bobagens acima da excelência do conhecimento de Cristo. Que não venhamos a fazer isto jamais, amém? Se estivermos fazendo, que coloquemos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Vou orar agora, lembrando as vossas vidas de maneira especial. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento de oração, pela vida de cada irmão participando desta live, membro, congregado, amigos que nós conhecemos. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Abençoe aqueles que estão se achegando agora, que possam realmente colocar o Senhor Jesus no centro de suas vidas. Aqueles que não têm Jesus como Salvador, que venha convidá-lo, que abra a porta do coração para que Cristo reine. Oro também por aqueles que estão afastados, que se reconciliem com o Senhor, que voltem para o teu caminho. E eu digo não apenas aqueles que estão afastados, que estão fora da igreja local, mas aqueles que talvez estejam na igreja local, mas longe do teu propósito, com os pensamentos distantes daquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Então rogamos a tua graça, ó Pai, sobre cada uma das vidas. Dê sabedoria, dê a vitória àqueles que foram tocados pela tua palavra. E que, Senhor, o nosso rosto venha a brilhar diante desta sociedade. Brilhar, ó Pai. Brilhar para que possam ver a tua glória através das nossas vidas. Sim, não queremos que brilhe o nosso rosto para que venhamos, Senhor, a nos exaltar, mas pelo contrário, quando nós oramos, rogando que o nosso rosto venha a brilhar, é porque nós nem sequer queremos saber disto, assim como Moisés não sabia, mas que venhamos a alcançar almas através, ó Pai, de um testemunho íntegro que exalte e glorifique o teu nome. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para esse término de noite. Dê uma noite de descanso e de paz, e permitindo o Senhor que nos levantemos para mais um dia de atividade, um dia de trabalho, mas um dia de permitir que a tua luz brilhe através das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? E é isso, meus irmãos. E agora, né, estamos encerrando aqui a nossa live. E o meu muito obrigado a todos os irmãos que entraram, participaram conosco em oração, meditando na palavra. Que Deus abençoe a cada um. Que tenham aí um bom descanso. A irmã Eliette, firme conosco aí, né, constantemente, e os demais irmãos também. Então fiquem com Deus e que a nossa divisa seja uma realidade para as nossas vidas, aumentando a nossa confiança em Deus. Né? Porque nós temos afirmado isto, não é de hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém? Boa noite.